Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, vou gravar aqui o episódio número 57, hoje dia 4 de fevereiro de 2022, sexta-feira. Uma sexta aí de alguns bons jogos, alguns nem tanto, não teve tantos jogos também. Vamos falar aqui antes de começar do nosso Twitter, Lado B do Trader, siga a gente lá, dê uma moral. Tem o Instagram e o YouTube também, Lado B do Trade Esportivo, e o e-mail ladobdotrader@outlook.com. Então siga a gente lá nas redes sociais, se quiser mandar um e-mail, alguma pergunta, alguma sugestão, pode mandar lá que a gente está olhando. Espero que a cesta de vocês tenha sido boa. A minha foi um 0x0 aí, começou bem, depois piorou um pouquinho, e no final do mais ou menos último jogo ali ficou um 0x0 aí do dia, não teve nada muito de lucro relevante não. Ontem até destaquei 2 jogos lá no Instagram, né? Não sou tipster, né? Não sou punter, mas a gente sempre planeja cenários, mas confirma sempre, né? Trade esportivo, a gente confirma em live, vê o jogo, se adapta. E até os 2 packs que eu falei que poderia ter, não teve, né? Então mostra que para Panther e Tipster eu não tô servindo não. O negócio mesmo é trade, é no live ali, é onde que eu saio melhor. Bem, vamos começar falando do aniversariante do dia aí, é o Giovanni Santos, fazendo 50 anos, né? Vice-campeão lá em 95, jogou demais naquele ano, jogou também no Barcelona. É um jogador aí que teve alguns problemas no final da carreira, depois que saiu do Barcelona ali não emplacou muito, mas em 95 ele talvez tenha sido seu grande ano, né? Jogou com a seleção também, jogou muito. Não lembro tanto dele, era bem novo quando ele, em 95, tinha 8 anos. Mas grande camisa 10 aí. Bem, vamos falar dos jogos de hoje, sexta-feira, que eu fiz, né? Teve alguns aí que eu não fiz, talvez se vocês tenham feito, vou falar só dos que eu assisti. Vamos começar pela Bundesliga aí. Teve Hertha Berlim e Bochum. Bem, o Hertha Berlim e Bochum era um jogo que eu não tinha um cenário claro ali para procurar durante o jogo, ia esperar bem um live para ver. Foi um jogo que começou com o Hertha bem melhor. Achei que deu até uma leitura ali de quem tivesse com a stream mais ajustada poderia até ficar em back, uma posição a favor do Hertha, né? Mas o Bochum é o contra, né? Ele ficou ali no contra-ataque esperando, tinha essa questão, então era bom ter uma stream mais ajustada para você não correr o risco tanto ali de um contra-ataque, de alguma coisa. O Hertha veio abrir o placar aos 23 minutos, 1x0, e depois terminou o primeiro tempo. Não cliquei nesse. Não, aí tentei um limite nesse primeiro tempo, HT, fazia um tempinho que eu não clicava em limite HT, mas achei que o jogo ainda estava aberto, teve algumas chances, mas não saiu. Então peguei um pequeno head no HT. Depois o Bochum empatou aos 48, no comecinho do segundo tempo. E depois eu tentei um limite no final do jogo. O jogo abriu, teve algumas chances dos 2 times, mas não saiu gol. Então tive 2 heads na partida e 2 entradas no over, né? Uma no over limite, procurando um gol. Um no HT, outra no FT, né? Não foi um jogo assim, de muita técnica, né? Os times perdem muita chance, tem uma certa dificuldade, mas até que não foi tão ruim, não. Assim, como futebol, né? Trader, pra mim, não foi legal. Depois teve o Olympique de Marseille e Angers, ficou 5x2 pro Olympique, depois de estar perdendo de 2x0. Esse jogo, por incrível que pareça, eu que trabalho com gols, eu não consegui pegar nenhum gol. No primeiro tempo eu não cliquei. O Angers fez 2 gols muito rápido. 11 minutos já estava 2x0.
Depois, aos 18, o Olympique já diminuiu. Não tinha odd para mim até então. Depois não cliquei mais no HT. Ainda empatou aos 21 o Olympique. Para mim não tinha leitura a hora que estava 2-0 de algo a favor do Olympique. O time não estava bem. Então não tentei uma moeda de alavancagem. Poderia talvez tentar sem leitura de jogo. Não é muito a forma que eu faço. Eu espero sempre ver se o time vai melhorar ou não. Mas eu achei que o Olympique ainda não estava dando sinais de alguma questão de virada. E no segundo tempo, eles fizeram 3 gols, ficou 5-2. O 3-2 veio aos 70. Eu estava esperando o odd para entrar nesse da Aronca aí. E não tinha ainda, por pouco ali. Faltava alguns tiques para chegar. E após o 3-2 eu não entrei mais. Eu achei que o Olympique que estava na frente é quem dependeria de fazer os gols, né? O Henry não estava tão bem e não quis, com o time que eu poderia depender já estava ganhando, então não quis, mas mesmo assim ainda fiz mais 2 gols, 5-2. Então esse aí eu fiquei no 0-0, só assisti. O time do São Paulo ele começou muito mal, mas depois recuperou, né? Fiz 2 jogos da Turquia, esse eu fiz só o FT. Kayserispor e Hatayspor, ficou 4-3 pro Kayserispor. E o Konyaspor e Giresunspor ficou 1-0 pro Konyaspor, que é o segundo colocado. Vou destacar mais esse segundo aí do time do Konyaspor, que é o vice-líder. Tava tentando pegar o Daronco nesse gol, o gol saiu no segundo tempo. Tava com leitura, mas o gol saiu muito cedo para mim, foi aos 65, tava esperando um pouquinho mais para frente. Na odd que eu entro, não tinha ainda a odd, então também só assisti esses dois. Não cliquei. Achei o Konyaspor, acho que eu não fiz tantos jogos deles assim, mas um time que nesse jogo aí deu uma certa leitura assim, que tava em cima e tal, não é nenhum primor técnico também, mas dava para ter pego esse gol aí para quem trabalhava nessa odd aí, que quando saiu o gol, acho que tava 1.6, alguma coisa assim. Eu entro só mais tarde, meu Daronco ele é no mínimo 1.85. Mas ok, tem que ir controlando o psicológico, né? É nessas horas que muitas vezes o pessoal aumenta a stake num próximo jogo, faz alguma entrada que não era para ter feito, porque você está tentando e as odds não chegam, né? Tem dia que é o contrário, tem dia que você entra, vai saindo os gols. Agora tem dia que você vai tentar entrar nos jogos e não tem odd. Acaba sendo, parece que até uma coisa assim, para testar seu psicológico. Teve também a Copa da Bélgica. Não, na verdade não é a Copa não. Na verdade é o Campeonato Belga, onde eu fiz a Copa. É Charleroi e Serang. Se é que se fala assim, né? Estou falando do jeito que se lê. Tentei fazer uma longa exposição. O Charleroi era favorito. Estava ganhando. O Serang estava com a menos. Procurei 3 gols ali na hora de 4, quando estava 1-0, assim que chegou a 4. Foi logo no intervalo, mas não saiu os 3 gols, saiu só mais um. E não bateu, né? Então foi mais um headzinho aí. Essas moedinhas também de longa exposição eu uso moeda de over, né? Não uso moeda muito grande também. Então não tem uma taxa de uma margem ali que eu posso errar maior, né? Claro que também todo head é head aí, sem ficar esperto. Bem, um jogo que eu tava com a expectativa de poder pegar alguma coisa também era o do Manchester United e Middlesbrough pela Copa FA, né? A Copa lá da Inglaterra. Ficou 1-1 durante o jogo. O Manchester United deu uma pressão muito grande no primeiro tempo. Para mim deu uma leitura assim de back. Mas a odd para mim não estava interessante. O Manchester United também, para uma odd muito baixa, não é muito atrativo para mim. É um time que está muito inconsistente ainda. Continua.
O Ronaldo perdeu um pênalti aos 20, eu ainda não tava tava tentando entrar no Daronco, até pensei, perdi, não vai entrar. E depois, aos 25, o Sancho fez o gol, mas também ainda não tava. É o dia que faltou pouco, né? Faltava ali 10 tiquezinhos ali para chegar e não chegou, então fiquei de fora desse primeiro gol. No segundo tempo, o Middlesbrough empatou aos 64 minutos. É um gol até polêmico, a bola bateu na mão do rapaz que cruzou. E depois tentei um limite no final também. Na verdade, eu tentei um Daronco no final, que a odd estava bem. O mercado estava segurando. Tentei um Daronco no final ali, não rolou. Então também foi um joguinho aí pra mim que fiquei no red. Como vocês podem ver, o dia não foi tão bom, né? Não foi nada bom também, vamos falar assim. Teve muito redzinho aí. Teve a Bundesliga 2. Esse daí foi o melhor jogo que eu fiz, que foi o do Nuremberg em Ingolstadt. Bem, esse Nuremberg é um dos jogos que, ontem que eu falei que poderia ser o Beck, né? O Nuremberg estava relativamente ali bem, em sétimo lugar, perto do terceiro que disputa o acesso com o time da Série A, que está caindo. Então eu falei assim que provavelmente eles iam pressionar, ia para cima do Ingolstadt, que era o último, que é ainda o último colocado. Tava 10 pontos do primeiro time fora da zona. Mas foi 5-0 para o Ingolstadt. E uma informação que eu não sabia, fiquei sabendo depois, até o Theo Borges que falou no Telegram dele, que também ficou sabendo no meio do jogo, que o Ingolstadt contratou, acho que foi 6 reforços, parece que 4 jogaram hoje já. Então parece que o time melhorou bem, né? Claro, ganhando de 5-0 fora de casa no Nuremberg, tem que ter melhorado. Mas assim, deu pra ver que o jogo estava aberto. Eu entrei no over 4,5, na odd de 7 e acabou batendo, né? Deu certinho. Foi o grande green do dia, que salvou ali aqueles heads que eu vim falando, né? Não falei na ordem do dia, mas isso aí eu comecei nesses jogos aqui da Bundesliga 2. Então eu comecei bem e fui queimando o green naqueles heads lá que eu falei antes. O outro jogo foi o Heidenheim e Hannover, ficou 3-1 pro Heidenheim, o Hannover mal. Também vi que estava um jogo aberto. Não, na verdade, não deu para ver que estava um jogo aberto porque o gol saiu muito cedo. O primeiro gol saiu com 4 minutos. Não tinha muito tempo de tela, não conseguia entrar. E depois, nos momentos que saíram o gol, não estava dentro. Quando saiu 3-1 era 48 minutos. Não quis entrar no limite quando estava 2-0 pro Heidenheim no HT. Então esse jogo eu só assisti, não cliquei. Mas o Nuremberg foi um bom jogo. Então é o que eu falei, né? Provavelmente se eu fosse Panther, né, eu teria estudado mais aí questão dos elencos. Teria talvez essa informação que o Ingolstadt estava com 9 jogadores. Mas provavelmente mesmo que essa informação de 9 jogadores, talvez eu tinha entrado, se eu fosse fazer uma entrada Panther, algo a favor aí do... Se fosse entrar a questão de match odds, claro, algo a favor aí do Nuremberg, né? Então no trade também tem essa vantagem, né? Acho que todo modo de trabalhar tem sua vantagem e desvantagem, claro. Nenhum modo, esse aqui só tem vantagem, mas o trade tem essa vantagem. Você tá vendo o jogo, você se adapta. Eu vi que o jogo não tava para match odds, fui no over. E foi o que deu certo. Claro, poderia também não ter dado certo, né? Mas não é aquele cenário pré-live, ele não se confirmou. Hoje também teve o início do chileno, né? Igual comentei ontem, o Rings ganhou de 3-0 do La Serena. Eu não fiz esse jogo, estava descansando. Já estava vindo fazer alguns jogos, tinha dado alguns heads, né, ali no final. Preferi não continuar naquele momento. Outro jogo que eu falei que colombiano, que poderia ser o back do dia, o jogo foi Cortuluá 2-0 no América de Cali. Falei que o América de Cali poderia... Tava 1,95 no momento que eu olhei a odd. Poderia dar um back e tal. Mas o Cortuluá ganhou de 2-0. Esse jogo eu peguei um limite. O Cortuluá fez um gol no finalzinho ali. O segundo.
É um time fraco realmente, mas o América de Cali também não jogou bem. O Campeonato Colombiano tem uma coisa que parece com o brasileiro, é a questão que o time talvez está lá embaixo, ele consegue ganhar dos times que estão em cima também. Talvez é um pouco, não é tanto igual, por exemplo, que acontece aqui no Brasil, mas também acontece. E é um campeonato que você tem, acho que é muito live, né? Você tem que confirmar essas expectativas em live. E essa daí não se confirmou também. Então isso aí a gente tem que sempre ficar esperto. Cheguei a dar uma olhada no Once Caldas 2-1 no Medellín. Quando estava no segundo tempo 1-1, eu estava esperando a odd para tentar um limite. Mas o Once Caldas, que estava melhor no meu entendimento, na minha leitura, conseguiu o gol no momento que ainda não tinha odd, que foi aos 61. E após isso eu até falei, se o Medellín partir para cima, posso tentar algo. Mas o Once Caldas continuou melhor no meu entendimento, estava mais perigoso. Mas não foi um grande jogo não. E aí não cliquei, porque para mim entrar no limite eu queria mais uma postura de buscar o resultado, o empate ali do Medellín, mas para mim não tinha essa leitura, eu preferi não entrar. Outro jogo que eu cheguei a fazer, hoje deu pra fazer alguns jogos que a gente não faz tanto, talvez no final de semana, porque no momento deles tinha poucos jogos, e o do Legia deu pra fazer. O Legia jogou fora de casa com o Lubin, tava disputando, o Legia que ainda disputa para não cair, né? Conseguiu sair hoje da zona do rebaixamento, e o Lubin que tá também brigando ali, tá com 20 pontos agora e o Legia tá com 18. Bem, o Legia também contratou alguns jogadores depois do jogo foi um jogo depois da Bundesliga 2, então como tinha a questão do Ingolstadt lá que tinha contratado, eu fui procurar informações. Tinha por volta de 5 a 6 novos jogadores, então eu falei, provavelmente o time também está reforçado, vamos ficar de olho aí. Para mim o Legia foi melhor, a odd estava bem alta, estava 2,52, o momento lá do metade do segundo tempo que eu olhei. Tentei ficar back Legia, porque ele estava com muita posse no momento. Terminou o primeiro tempo com 60% de posse de bola, mas até pela qualidade do campeonato, algumas vezes erraram alguns passos ali no meio, deram uns contra-ataques bem perigosos pro Lubin. Não quis arriscar, eu sou bem metódico com questão de match odds, ficar back a favor de um time. Acho que o mercado que eu me sinto mais à vontade de gols mesmo. Tem que ser uma leitura muito clara para mim trabalhar. Desistir de trabalhar. Também não quis entrar no limite HT. E aí eles fizeram 2-0, né? Aos 40, aos 45. O Lubin depois diminuiu aos 48. No final do jogo ele tentei um daronquinho. Também não rolou. Porque o Legia veio fazer o gol do terceiro 3-1 somente aos 88. Então eu não consegui. Esse aí não rolou também, foi head aí. É uma moedinha de over. É como se eu tivesse entrado no limite, né? Que é o descorrer o Daronco. Mas o Legia é um time que provavelmente agora a gente tem que ficar mais de olho aí na questão desses novos reforços para ver como é que o time vai se adaptar aí. Teve também a estreia do campeonato peruano, teve 3 jogos hoje. Bem, o César Vallejo esse ano ficou 0-0, até falei onde que o campeonato é bem over, mas hoje não teve tantos gols assim. O Cajamarca ficou 2-1 com o Sport Boys e o Alianza Lima 1-1 com o Grau. Bem, eu fiz 2 entradas, uma em cada jogo aí. César Vallejo esse ano tentei um limite final do jogo. Tava o jogo com muitas chances, mas os times não aproveitaram. Então fiquei no red. O Cajamarca Sport Boys ficou 2-1 pro Cajamarca, eu não cliquei. E o Alianza Lima pouco com grau. O Alianza Lima para mim foi melhor o jogo quase todo. Bem melhor que o Grau. Mas o Grau saiu na frente. Para mim eu achei legal, porque obrigou o Alianza a sair mais para cima. Eu tava procurando esse Daronco, mas não tinha odd ainda, 68. E entrei de novo. Entrei de novo não, né? Entrei quando teve odd a primeira vez aí e peguei o gol do Alianza aos 78. Apesar da minutagem, mas 78 da Aronco é porque o mercado estava segurando bastante a odd, deu para entrar
Já era acho que 70 e poucos minutos, então tive que ficar com pouco tempo ele aberto, 3, 4 minutos saiu o gol. E foi um green bom também. Eu acho que junto, depois da Bundesliga 2 lá, do Nuremberg em Ingolstadt, acho que foi o melhor green do dia aí. Eu acho que é só esses de hoje. Acho que eu não cheguei a fazer mais nenhum. A Copa da Áustria eu não trabalhei. Foi num horário que tinha outros jogos. Foi isso mesmo. Só esses jogos. Bem, vamos falar de alguns de amanhã. Amanhã que tem bastante. E vamos falar dos principais, né? Porque senão falar de todos também. Ou falar do campeonato em si. Bem, vai ter a rodada da Bundesliga. Os jogos às 11h30 e o do Bayern às 4h30. Às 2h30, desculpa. Vai ter Bayern de Munique e o RB Leipzig. Bem, na Alemanha não tem muito aí a falar quando tem o jogo do Bayern, né? Bayern é acima de todos. Claro que do Leipzig é um pouco menos essa discrepância, mas mesmo assim é um time melhor. Na Betfair a odd do Bayern tá 1,36 e a do Leipzig a 7. Bem, é um jogo que eu vou para gols. Essa odd de 1,36 é o Bayern de Munique. Para mim, eu não trabalho o meu método. É uma questão de método mesmo, porcentagem de acertos. Eu tenho que pegar odds maiores. Posso vir a pegar caso aconteça uma subida dessa odd por algum motivo, mas provavelmente ela vai manter-se baixa aí durante o HT inteiro. E eu devo entrar procurando gols, né? Um limite, um over longa exposição. Vamos ver aí como é que o jogo vai se desenrolar, né? Mas para mim, eu vou atrás de gols, claro. Não vou comentar de todos os jogos, porque senão vai ficar muito demorado, né? Vai ter também Bundesliga 2, ela começa mais cedo, né? A rodada deles é anterior à da 1. Então você faz, quem gosta começa ali o dia pela Bundesliga 2, depois já faz a 1. É bom de fazer. Bem, vai ter um jogo aí, Schalke e Regensburg. Schalke aí que caiu, né? Depois, acho que não sei se já tinha caído, acho que foi a primeira vez. O Schalke ali que se ganhar vai empatar com o Heidenheim em terceiro. Então um jogo de extrema importância, jogando em casa. E tem a quinta melhor campanha em casa. O Regensburg até tem uma campanha boa, bom fora de casa, é o sexto. Eu vejo um jogo aí que vai ser de trocação. Não imagino o Regensburg só aceitando o jogo, não. Apesar que ele não vem tão bem nos últimos 5 jogos, ele ganhou só um. E o Schalke perdeu só um. Imagina um leve favoritismo, claro, pro Schalke. Mas a gente viu hoje, né? O Ingolstadt, que é o último, meteu 5-0 no time do Nuremberg. O Schalke tá com a odd de 1,62. Mas Bundesliga 2 eu sempre tenho uma preferência para buscar gols. Não gosto muito de mexer com match odds, não. Mas claro que tudo depende, né? Nada tem uma regra fixa. Outro jogo que eu acho que vai ser bom também vai ser São Paulo e Paderborn. São Paulo é o vice-líder, tá 2 pontos atrás do Darmstadt. O São Paulo é um time que eu tô gostando de fazer, time que dá leitura, que vai para cima, é um time over. No último jogo ele fez 6 gols, né? Não, 3 gols. Contra o Hamburgo fora de casa, no jogo teve 3 gols, né? Ele perdeu de 2-1. Chegou a ganhar do Dortmund de 2-1 pela Copa da Alemanha. Então é um time que eu gosto de fazer. E o Paderborn também é um time over, né? Ele, no último jogo pela Bundesliga 2, dia 22 de janeiro, ele perdeu em casa de 4-3 pro Werder. Então imagino também um jogo para gols aí. Devo fazer provavelmente todos os 4 jogos aí da Bundesliga 2. Bem, amanhã também vai ter a final da Copa Africana de Nações. Enfim, acabar esse campeonato. Burkina Faso e... não, na verdade esse aqui não é final, né? Esse aqui é a disputa do terceiro lugar. Burkina Faso e Camarões. Devo fazer só se não tiver muitos jogos no horário, mas pelo horário aqui deve ter. O Camarões jogando em casa, vai disputar terceiro, deve estar com o ânimo lá embaixo. Os jogadores podem ser poupados, então
vou pular esse daí, só devo clicar mesmo se não tiver quase jogo nenhum aí para fazer no horário, porque não é um jogo que me atrai. Vai ter rodada do Belgão aí da Massa. Vai ter um jogo aí para destacar que é o Antuérpia contra o Royale Union. O Royale que é o líder e o Antuérpia é o segundo colocado. A diferença é de 7 pontos. Nos últimos 5 jogos nenhum dos times perdeu. Então assim, quem quer ver um jogo aí que todos os dois times conseguem atacar, mais parelho no belga aí, com odds talvez mais equilibradas, esse jogo aí eu indico. Vai ser legal de fazer. Então esse aí provavelmente, se tiver alguma oportunidade, devo dar uma assistida. Não vejo. O Royal e o Union, a maioria dos jogos que eu fiz deles, eles estão mostrando superioridade, estão conseguindo ganhar. Mas eu imagino um jogo igual. Não vou buscar alguma questão de gols ali em algum momento. As odds aí estão bem altas, tá 3,10 por Antuérpia e 2,15 por Royale. Vamos pegar mais alguns jogos aqui. Estou descendo aqui nos jogos que eu marquei pra gente comentar. Bem, vai ter Campeonato Mineiro. Vamos falar dos dois principais aí. Vai ter Caldense e Cruzeiro. Cruzeiro que vem dar uma derrota aí para o América de 2-0. Teve um jogador expulso logo no comecinho ali. Até então ele vinha até bem. Pelo que eu vi, apesar que eu sou cruzeirense, às vezes o pessoal pode pensar, tá falando que foi bem porque é cruzeirense. Mas vinha bem até ter o jogador expulso. Tinha marcado um gol que não estava impedido. O goleiro já tinha feito uma outra defesa depois. Eu acho que o Cruzeiro está evoluindo bem. É um time que, claro que tem formação, tem que estar testando formações, testando jogadores. Provavelmente amanhã tem algumas. Ele relacionou alguns jogadores da base também para dar uma olhada. A gente tem que ver o esquema que vai entrar. Ele jogou o último jogo com 3 zagueiros, mas os outros dois foi com um esquema de 4-2-3-1, né? 4-2-3-1, é isso. E então vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que é algo a favor do Cruzeiro aí, inicialmente. Mas a Caldense é um time que vem ganhando dos times menores, dos times maiores, desculpa, de BH. Ela ganhou do América na estreia do campeonato de 2-1. Claro que o América estava primeiro jogo do campeonato da temporada, alguns reservas e tal, mas ganhou. É um time talvez dos times do interior, junto com o Atlético Clube, que é um clube empresa, é os melhores times do campeonato. Então pode ter alguma surpresa sim. O outro jogo é América e Atlético Clube. O América é um time que não me convenceu muito contra o Cruzeiro. Eu fiz um outro jogo deles também. Achei um time ainda meio engessado, não tem grandes nomes. Mas, querendo ou não, jogando em casa, né, contra o Atlético Clube, eu acho que ele leva um certo favoritismo. Mas o Atlético Clube, pelos jogos que eu vi, a classificação que ele tá em terceiro com a mesma quantidade de pontos, né? Ganhou 2, perdeu uma. Eu acho que pode sim vir a dar trabalho aí. É um time junto, como eu falei, junto com a Caldense, que tirando os 3 maiores aí do estado, eu achei bom o time. Bem, vamos passar aqui para frente, pegar próximos jogos aqui. Amanhã vai ter o clássico, né, pela Copa do Nordeste, Fortaleza e Ceará, às 17h45. Clássico não tem muito o que falar na questão assim de prognóstico, porque as forças se igualam, vamos falar assim, né? Mas o Fortaleza, por estar indo para Libertadores, vai ter uma projeção orçamentária provavelmente maior que o Ceará. Tem essa questão de, vamos falar assim, talvez está com um elenco melhor, mas não tem muito aí que tem um favoritismo e tal. Bom, esse é clássico, não tem muito o que falar não, tem que esperar mesmo a hora do jogo. Bem, vai ter alguns jogos da La Liga. Vou destacar Celta de Vigo e Raio Vallecano. São dois times que eu estou gostando de fazer. O Celta é um time que, com a maioria das vezes, busca gols. O Raio Vallecano também
Tá fazendo uma boa campanha. Então pode ser um jogo que eu vou ficar de olho. Não tem um prognóstico muito para questão de match odds. Mesmo o Celta jogando em casa, o Raio Vallecano tem um bom contra-ataque. Mas eu acho que pode ser uma partida para gols, mesmo o Raio Vallecano não tendo marcado tanto. Acho que o estilo de jogo deles com o do Celta pode dar sim um jogo mais para gols. Vamos pegar mais jogos aqui. Vai ter Copa da Inglaterra, mas só tem um jogo da Premier League e o resto é tudo da Copa da Inglaterra. São sempre nessa fase ainda são times maiores, né, contra zebras, vamos falar assim. Então não tem muito que a gente comentar, né? O Chelsea vai pegar um time que chama Plymouth, vai ser Plymouth. O Manchester City pega o Fulham, então são jogos que a gente não tem muito, procurar algo contra, né? É gols ou é back favorito, é isso aí que tem que buscar. O Tottenham vai pegar o Brighton, o Everton vai pegar o Brentford, talvez é um jogo mais equilibrado, né? O West Ham vai pegar um time que chama Kidderminster, então são jogos para buscar algo ao favorito, dependendo da odd, para quem trabalha em certas odds mais baixas, um over longa exposição, over limite, é para isso e esses jogos. Bem, a Série A amanhã vai ter bons jogos, né? Roma e Genoa, Fiorentina e Lazio e Inter e Milan. É o grande clássico aí na Itália. O Milan que começou muito bem, deu uma queda, chegou a liderar o campeonato há um tempo. Agora está em terceiro colocado, está 4 pontos aí atrás da Inter de Milão, que é a líder. A Inter de Milão que não perdeu nos últimos 5 jogos. Ganhou 4, empatou 1, empatou com a Atalanta, 0-0. E o Milan que ganhou 3, empatou 1 e perdeu outra. O Milan, dos jogos do Milan, é um time muito inconsistente. Mesmo a hora que você acha que ele embalou, ele perde para um time que você não espera. Aí se ele entra numa fase ruim, você acha que ele não vai ganhar mais nada. De repente ele ganha um jogo que ninguém espera também. É um clássico. Eu acho que a Inter tá no melhor momento, tem o melhor time. Tá com a odd de 1,80. Essa odd pra mim tá um pouquinho abaixo do que eu espero. Provavelmente a 1,80 tem que estar uma massa muito grande para mim entrar. Eu vou estar esperando ela subir um pouquinho mais, caso seja match odds, né? Mas é um jogo, eu acho que tem tudo para ter oportunidades, né? Os dois times de camisa, é um clássico. Se um time abre o placar, o outro vai querer empatar, vai querer virar. Então, esse tipo de jogo eu gosto de fazer. Acho que vai ser um jogão aí. Mesmo se não der para clicar em nada, talvez, mas é um jogo para quem gosta de futebol e tal. Então, vamos ficar de olho. Amanhã também vai ter a Liga Mexicana. Destaque para o América do México, que pega o São Luís em casa, às 22 horas. O América do México é um time que eu gosto de fazer, é um time incisivo. O São Luís é um time bem fraco, está entre os piores do campeonato. Eu não sabia que o São Luís tem uma parceria com o Atlético. Não é uma parceria, parece que ele tem que pertence ao Atlético de Madrid. Nem sabia disso. Não sei se é do mesmo grupo, alguma coisa assim. E a odd do América do México está em 50. Mas eu vou para esse jogo aí mais talvez interessado em gols. Essa odd de 1,50 aí não me atrai tanto. Acho que tem que subir um pouquinho mais para mim. Mas é um jogo aí para ficar de olho. Quem gosta do back aí pode ser também uma oportunidade. Amanhã também tem o segundo jogo aí do Mundial da FIFA. Al-Ahly e Monterrey. Monterrey fez algumas contratações, está com grande expectativa no México em cima do time. Eu acho que a gente tem que ir preparado aí para buscar. Eu vou preparado, né? Para buscar algo a favor do Monterrey. Atualmente está com a odd de 1,40. Acho que o Al-Ahly assim vai ter que ser uma zebra grande, né? Mas pode acontecer. É um jogo só e tal. Mas é um jogo legal de fazer. Eu acho que devo estar fazendo 1h30 da tarde. Vai ser um jogo bom. Tô passando aqui pelos jogos. Tem muitos jogos no holandês também, mas tem muito jogo, né? Falar de todos aqui vai demorar. Peruano.
Bem, vai ter um do Português aqui. Português é um campeonato que eu talvez não faça, não é dos meus favoritos, mas alguns jogos eu gosto. Por exemplo, Vitória de Guimarães e Braga. O Vitória de Guimarães é um time que eu gosto de fazer, é um time ofensivo, costuma marcar muitos gols, leva gols também, então para quem trabalha com over é um time bom de fazer. O Braga é um time que está entre ali os principais, talvez junto com o Vitória, mais o Benfica, o Sporting e o Porto é os 5 times melhores. O Vitória jogando em casa, está em sexto, o Braga está em quarto. É uma diferença de 11 pontos, né? Apesar da posição estar próxima, mas a diferença de pontos é grande. Mas eu imagino um jogo aí para gols. Jogando em casa, a Vitória não é um time que costuma ficar esperando. Ele joga também para fazer gols. Então devo buscar aí gols nessa partida. Vou até olhar o 2,5 aqui. O 2,5 atualmente está um pouco baixo, né? Para começar, tá 1,87. Mas o desenrolar da partida, se não sair gols e tiver leitura, deve dar uma subidinha. Vou ficar de olho aí nesse jogo. Amanhã também volta a República Tcheca. Bem, República Tcheca eu faço jogos dos principais, né? Que é o Slavia e o Sparta Praga. Talvez algum outro time ali que está nas primeiras posições possa vir a fazer, igual o Pilsen também. Mas principalmente esses dois aí eu estou sempre fazendo. Tento buscar algum over longa exposição, limites, daroncos, algo a favor deles, né? Sempre esperando deles, na verdade, né? Você entra limite, procurando gols, qualquer um que faz, você ganha, mas eles sempre é que costumam fazer, são times bem maiores que a maioria dos outros, então são 2 times aí que eu faço. Em relação aos outros times, não tenho tanto conhecimento, sinceramente, não faço tantos os jogos. Vamos pegar aqui. Acho que o suíço vai ter um jogo do líder lá do Zurich. Deixa eu até confirmar aqui. Exatamente, o Zurich amanhã enfrenta fora de casa o Grasshoppers, que está em sétimo. Ele vem de 5 vitórias seguidas, o Zurich. É um time que está bem melhor, está desbancando aí os times que a gente talvez tenha mais conhecimento lá, né? Que é o Basel, o Young Boys, até o St. Gallen, que está bem baixo na tabela, mas nos últimos anos vinha bem. A odd aí do Zurich está a 2,05. Eu achei uma odd bem boa. O time do Zurich está praticamente ganhando todos os jogos aí. Então é um jogo aí para ficar de olho, que pode ou gols, né, ou algo a favor do Zurich aí que eu devo buscar. Também a gente vai ter o turco, tem Fenerbahçe e Başakşehir. O turco também, vou falar geral do campeonato, né? Já falei algumas vezes, é um campeonato. Muitas vezes eu procuro também trabalhar mais questão de gols, longa exposição, alguma moedinha ali de alavancagem. Não é um campeonato que eu procuro trabalhar tanto match odds, claro que algum outro jogo pode dar uma leitura, mas eu acho um campeonato bom para gols, né? Tem muita, vou falar, meio loucuragem, uma certa irresponsabilidade ali no campeonato. Bem, então acho que foi esses campeonatos, esses jogos aí, né, que eu devo dar uma atenção maior. Claro que eu devo fazer bem mais jogos, né, que que essa quantidade aí que eu falei, mas isso também depende do, talvez você está fazendo um jogo, ele dá uma morrida ali pelo que você tava pelo mercado que você busca, você já fecha e tenta olhar um outro, né, pode acontecer isso também. Então, não quer dizer que eu vou ficar estrelado somente a esses, mas esses aí acho que foram os principais, sim. Antes de terminar, só falar hoje foi alterado, né, para quem gosta de jogos mais, vamos falar assim, fora do hype ali, dos principais. Formato aí da Série C do Brasil. Antes era 2 grupos de 10, passava 4 de cada, né? E faziam 2 grupos de 4 times para subir 2 de cada. Agora vai ser um turno único, 19 rodadas. O time de melhor ranking joga uma em casa a mais, né? 10 contra 9. E depois classifica 8, faz 2 grupos de 4, passa 2. E dentro do grupo é turno e retorno. Aumentaram uma data aí, vai dar uma data a mais, né? No campeonato.
Eu ainda acho que a CBF poderia investir mais no campeonato, né? Fazer um ida e volta. Eu gosto de fazer a Série C. Muitas vezes talvez tenha dificuldade mais na questão de achar uma boa stream. Até, engraçado que você acha mais da D que da C. Mas é um campeonato que, se souber ali garimpar, tem bons times e as odds muitas vezes estão desreguladas. Dá para você trabalhar bem no campeonato. É um campeonato que dá para você pegar odds boas, né? Claro que o nível é bem abaixo, técnico, né? Talvez o pessoal que gosta mais de jogos de alta qualidade, com grandes jogadores, não vai gostar. Mas eu sou da turma ali que gosta de futebol até de bairro, né? Então, eu até gosto desses campeonatos mais undergrounds aí, que tem times talvez que já foram muito grandes ou já foi com certa relevância e hoje não estão tão bem. Então, até por exemplo, tem Remo, o Brasil de Pelotas caiu para a segunda divisão, estava na segunda divisão, tem o Figueirense, tem o Paysandu, tem o ABC, tem o Botafogo da Paraíba, Campinense, então são times que já tiveram algum destaque em algum momento. Eu gosto de fazer aí. Então só uma notícia mesmo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos aí que seguiram a gente lá no Instagram, né? Teve bastante seguidores hoje lá. A gente fica muito satisfeito. Queria agradecer também ao pessoal que está escutando o podcast. A gente vai gravando sempre que possível. Não sei se final de semana a gente vai gravar no domingo. Se der, a gente grava. Ou se não, segunda-feira mesmo. Domingo, talvez aí no final, mais ali, se o pessoal não estiver fazendo tantos jogos, eu posso tentar chamar alguém para fazer junto comigo. Ou eu mesmo venho cá e gravo, falo como é que foi o final de semana, a gente passa as informações. Então é isso, né? Lembrando que esse final de semana já vai ter muitos jogos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, quando tem muitos jogos, a gente pode ir muito na euforia ou muito na decepção. Por exemplo, se você começar bem, né? Vamos supor ali que no começo foi muito bem, você controlar essa euforia, né? Não achar que sou o melhor trader do mundo, né? Então, continuar no seu método, não é tudo que você vai fazer que vai dar certo, não tem como fazer as coisas ali que você já está, vamos falar assim, habituado a fazer. E é isso daí. Não ficar inventando moda. E o contrário também. Se tiver pegando. Só um minutinho que o cachorro aqui tá latindo, peraí. Pronto. Danei com ele aqui. E também tem o contrário, se você tá fazendo os primeiros jogos e tá dando head, nada tá dando certo, não sair do seu método, vai tranquilo, talvez você tenta melhorar, claro, a leitura, vai se adaptando ali, fica mais calmo, põe menos jogos na tela. Eu tô fazendo 3, 4 jogos. Não, vou fazer 2 para me concentrar mais. Mas não saia fora do meta. No próximo eu vou aumentar, vou dobrar minha stake aqui para recuperar esses heads. Lembra que é muitos jogos durante o dia. Você pode começar bem e terminar mal, você pode começar mal e terminar bem. Então tenta manter o ritmo, né? Não faz nada fora do planejado. Fiz o sábado inteiro, muitos jogos, que é o dia inteiro no computador e fiquei no head, vamos supor. Acontece, né? Você tem que se avaliar, não é no final de semana, não é no mês. Você tem que se avaliar no longo prazo. Então, assim, o pessoal muitas vezes quer um resultado mais imediato, né? Fiz o final de semana, sábado e domingo, perdi meu tempo com a família, com amigos, fiquei ali 8 horas por dia na frente do computador ou mais, e não rolou, né? Fiquei no 0 a 0, fiquei no red, ou o lucro que eu tive não foi o que eu queria. Mas é isso aí, você tem que ser avaliado, você tem que ser, tá dando certo ou não tá o que eu tô fazendo? Você tem que avaliar a longo prazo. Então, no mínimo aí, durante o mês, como é que foi? 2, 3 meses. Então é isso aí que você tem que avaliar. Um ano, né? Então sempre, principalmente o pessoal que está começando, a gente sempre orienta, né? Provavelmente, talvez pessoas que já estão bem mais acostumadas estão escutando isso, acha talvez desnecessário. Mas o pessoal que está escutando mais novato aí, né? Sempre tentar, quando a gente estiver começando, usar um dinheiro de um valor menor, que não vai te fazer tanta falta, você ir vendo como é que o mercado funciona, como é que as odds se movimentam, errar, acertar, ir aprendendo, e depois quando você estiver mais confiante, já entra com um valor mais
adequado que você acha, e claro que não vai te fazer falta, né? A gente sabe que o mundo das apostas esportivas nada, não é garantido, isso aqui não é uma poupança que você coloca o seu dinheiro ali, é que poupança nem rende, né? Mas vamos falar assim, é uma coisa fixa que você coloca o seu dinheiro, depois de tanto tempo você tira com lucro, você pode tirar menos, você pode tirar nada, então claro que você tem que, se tiver seu método, se tiver tudo validadinho ali, a tendência é que você seja uma pessoa mais consistente, que você consiga sempre de tempos em tempos estar tirando seus lucros, tá ok? Então é isso, um abraço, bom final de semana a todos, fiquem com Deus.